Olá, Doramers! Tudo bom? Hoje nós vamos falar de como os doramas também abordam temas interessantes que são sérios, conscientizando e ao mesmo tempo entregando pra gente um choque cultural. Então, se você quer conferir histórias que são um verdadeiro alerta social, esse vídeo é feito também para você. A gente sabe que o planeta mal se recupera de um dos seus maiores crises, principalmente na saúde relacionado a essa pandemia que devastou milhões. Porém, isso não foi um empecilho para que interesses políticos fossem levados adiante a todo custo. Então, já fica o registro aqui no canal contra esse tipo de violação, contra também a qualquer tipo de incitação à guerra. E é por isso que hoje nós temos uma listinha muito especial, cheio de história mostrando para vocês o resultado de tramas políticas, tanto para o bem quanto para o mal. Nós começamos por um dorama que é uma pérola da TVN, O Juiz do Diabo, The Devil's Judge. Ele mostra sim um pouco de tudo isso que a gente tem visto. Porém, a história se passa em uma Coreia distópica, que não está tão longe da realidade assim que nós conhecemos, né, pessoal? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Acontece que nessa história nós vemos um reality show que acabou sendo criado para levar as pessoas a expandir a sua consciência política. Basicamente, nesse programa são apresentados acusados de crimes que vão ser julgados ao vivo. E acontece que a própria população vai voltar e vai ajudar a contribuir para determinar a pena ou escape desse julgado. Inclusive, essa história também tem semelhanças absurdas com a atualidade. E não só em um, são em diversos momentos. Mesmo assim, consegue uma amarração única e nela conseguimos ver uma Coreia que acaba entrando em guerra contra a própria Coreia, tudo dentro de uma pandemia. Isso mesmo, esse dorama foi sucesso no ano passado e a desculpa dessa tal guerra foi supostamente um pensamento de domínio, um pensamento de que era necessário ter uma guerra. E esse dorama vai te contar tudo sobre isso, pessoal. Então, essa história, que ainda é maravilhosa, tem astros fantásticos. Entre eles, o nosso protagonista é o ícone de sangue. Mais um trabalho impecável, com cenas de tirar fôlego e, claro, muita reflexão. E você vai amar maratonar essa história. E não é a primeira vez que os doramas abordam guerra e pandemia acontecendo simultaneamente uma mesma história. Vocês devem se lembrar de um mito de Sísifo estrelado pela maravilhosa Park Shin-hye, que contou exatamente isso pra gente, até com toque de mísseis nucleares, pessoal. Porém, temos outras histórias aqui para vocês, maravilhosas nessa listinha, então eu já vou deixar todos os links mencionados hoje aqui no card e também no box de informação. E se você está gostando desse vídeo, está amando o nosso canal, eu te agradeço, mas se você ainda não deixou o seu like e não se inscreveu, esse é o seu momento. Aproveita e ativa o sininho, porque sempre que tiver novidades, você vai receber nossos vídeos em primeira mão. E se ainda assim o tema política não for o seu favorito quando a gente fala em doramas, vou contar para você uma história que tem essa trama como principal, porém é um dorama até leve, bem gostosinho de assistir, que te ensina inclusive um pouco mais sobre a política coreana, que, vamos falar a verdade, na história tem diversas semelhanças com o Brasil. E é claro, né, pessoal, essa história não deixa um romance de fora, para que as coisas fiquem ainda mais docinhas. Dentro do Ring, ou Into the Ring, é um dorama de 2020 estrelado pelo ícone Nana, que inclusive está voltando com um dorama novo da Netflix, pessoal. Essa maravilhosa interpreta a Gon Se-ha. A nossa protagonista é uma jovem que não admite crueldades e fica profundamente irritada com qualquer tipo de situação que ela ache negativa. No começo do dorama, talvez você ache que a Gon Se-ha é um pouco intrometida demais, mas você vai perceber que ela é uma pessoa que passa de uma militante, ela é muito mais do que isso. Essa lenda vai te provar que não é difícil simplesmente viver e deixar os incômodos, aquilo que é negativo, de lado, como simplesmente não tivesse acontecendo. Nossa protagonista acaba ganhando fama de vingadora virtual. Tudo isso porque ela vive fazendo denúncias de qualquer situação que pareça abusiva.
E a treta da história vai acontecer quando essa personalidade forte e inflexível que ela tem contribui para que ela perca o emprego. Passando por dificuldades, pelo perrengue, quem nunca, né, pessoal? Ela vê uma oportunidade de não abandonar os seus princípios e receber um bom salário. Tudo isso se ela conseguir se tornar uma vereadora lá na Coreia. Então ela aposta com tudo nesse cargo e a treta começa a se desenvolver nesse sentido, pois a partir daí pessoas vão querer tirar vantagem da candidatura dela. E se você procura uma protagonista maluca, mas ao mesmo tempo altruísta e sonhadora, vai amar essa história que, claro, o romance vem justamente nessa pegada política. Um amiguinho que vai ser o suporte dela na história vai se render de amores. Nesse dorama, a Coreia arrasou mostrando a luta por minorias esquecidas, mas o Japão também traz pra gente uma história maravilhosa, que inclusive é um dos sucessos recentes da Netflix. Um pouco mais curto, nós temos a história de Jornalista ou A Jornalista. Eu esperava essa história, eu sabia que ia ser boa, porém eu fui surpreendido com a clareza desse dorama. Nossa protagonista, a Ana, é uma jornalista que, em suas motivações, faz de tudo para poder expor o lado podre que o Japão tem. O governo tem o dever de apresentar uma explicação adequada para esse caso? Acompanhando essa história, você vai entender por que ela age assim, mas afinal de contas ela é uma boa profissional, que claro, vai cortar um dobrado e também vai querer arrancar o mal pela raiz. A trama principal desse dorama envolve, acreditem, a Secretaria de Fazenda lá da Coreia. E literalmente a gente vai ver como são feitas adulterações em documentos. A corrupção correndo solta nos gabinetes, inclusive tem até gabinete secreto na cidade. Esse dorama, pessoal, inclusive, ele é repleto de ícones, rostos conhecidíssimos da gente que ama história japonesa. A história vai ficando um pouco mais densa e acaba te deixando intrigado. Ela mostra pra gente os diferentes níveis de sociedade japonesa e como cada uma das pessoas dessa sociedade enfrenta o seu dia a dia, que claro, com certeza é afetado pela corrupção. Só que eu negociei com a Secretaria da Fazenda. O nosso país precisa muito de uma mudança. Se você procura entender um pouco melhor a cultura oriental, principalmente a japonesa, nesse dorama você vai ir além dos estereótipos e vai compreender a raiz do pensamento e como as pessoas são verdadeiramente afetadas pelas ações dos governantes. É uma história fantástica, pessoal, que merece sim ganhar muito mais destaque lá na Netflix. Corre porque ela tá dublada, é um doramão, hein? A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. E obviamente a gente não podia deixar uma história maravilhosa de lado, que é um clássico da SBS. Aliás, a SBS desde sempre vem produzindo doramões, e esse é de 2010 com Lee Mi-ho e com Lee Park Mi-yoon. City Hunter, ou o Caçador da Cidade. De cara, nós temos o presidente da Coreia do Sul sofrendo um atentado. A história já começa assim. Contrariando a ordem desse presidente, 5 políticos ligados a ele autorizam um ataque lá na Coreia do Norte. Exatamente, pessoal. Já é um dorama que vai mostrar pra gente embate entre as Coreias, Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Nessa trama nós temos o ícone Lee Mi-ho interpretando o filho de um soldado que foi morto e ainda criança foi roubado da própria mãe. Ele era um bebezinho e desde então ele foi ensinado, foi treinado para poder se vingar dessas pessoas que foram responsáveis por esta guerra que aconteceu. Com o tempo ele acaba se infiltrando na Casa Azul. A Casa Azul, que é tipo a casa presidencial lá da Coreia do Sul. A nossa protagonista, a maravilhosa, que está recentemente em um dorama Netflix, vai tentar de tudo para que o nosso querido protagonista mude de ideia. Inclusive, pessoal, ela vai ser uma segurança dentro desse dorama. Olha que diferente. Acontece que, no meio dessa história, o nosso protagonista, o ícone Lee Mi-ho, vai acabar sendo conhecido como Caçador da Cidade.
Esse dorama é repleto de ação, regado de romance e, pessoal, se tornou um clássico. Se você ainda não assistiu a essa história, obviamente o link está aqui embaixo para você poder curtir. O que eu acho absurdo não é nada disso, minha posição é muito clara, muito nítida. Tem muitos outros doramas, claro, né, pessoal, com guerras, tramas políticas. Inclusive, a gente ama histórias como Ares e Descendentes do Sol, que deixa claro pra gente que as guerras estão acontecendo por aí, que os conflitos e interesses políticos eles acabam devastando toda uma sociedade, toda uma nação. Eu também vou deixar o link onde nós comentamos sobre essas duas histórias maravilhosas e onde você pode assistir. E se você curtiu essa listinha, quer uma parte 2? Comenta aqui embaixo pra gente, comenta também qual desses doramas você já assistiu, hein? Em breve nós vamos estar de volta com muito mais novidades, então um grande abraço para todos vocês doramers, até a próxima e tchau!